A paz do Senhor para todos os nossos irmãos. Quero aproveitar esta oportunidade que o Senhor nos concede, uma vez mais que estamos todos passando por esta pandemia, todos estão amedrontados, alguns em pânicos, mas a nós que conhecemos as Escrituras Sagradas, e neste momento em que o povo de Deus, juntamente com toda a humanidade, tem passado por essa circunstância, nós gostaríamos de meditar convosco dentro das Escrituras Sagradas, dando-lhe também um alento, uma perspectiva à luz da Palavra de Deus, aproveitando uma vez mais esse tempo que temos agora com essa pandemia, de muitos refletir acerca da sua vida espiritual, refletir acerca da sua conduta diante de Deus. A Bíblia nos diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Pensando nisso, também temos uma palavra que nesses dias tem tocado ao nosso coração e eu quero refletir com os irmãos, quero colocar a apreciação dos amados. Essa palavra se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 6 de Juízes, e o versículo 11 a seguir. Juízes, capítulo 6, versículo 11. Nos diz assim a palavra de Deus: O anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biasrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para esconder dos midianitas. Quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Gideão lhe respondeu: Ah, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito das maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém, agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? Respondeu Gideão: Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Eu hei de ser contigo, e tu ferirás os midianitas como um só homem. Prosseguiu Gideão: Se agora achei graça aos olhos do Senhor, dá-me um sinal de que és tu que falas comigo. Amém? Esta passagem bíblica conhecida dos irmãos, conhecida de muitos dos apreciadores da Bíblia Sagrada, existe até louvores entoando esta situação, esta passagem bíblica. Mas o que nos chama a atenção aqui, e eu gostaria de, juntamente com os irmãos, analisar, é que Israel, a Bíblia diz, no capítulo 6, que fizera aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Deus não estava se agradando com as condutas de Israel. O pecado, chegando diante de Deus,
fez com que Deus fizesse uma ação para com Israel. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Mas aqui nós vemos que Deus, pelo pecado de Israel, pela ação de Israel, aquilo lá era mal aos olhos do Senhor, pelo que Deus entrega Israel nas mãos dos midianitas. Então tudo que Israel produzia, os midianitas vinham e se apoderaram. Tudo que Israel plantava, a colheita era saqueada. Israel estava numa situação muito difícil e, se não bastasse, a Bíblia nos informa que tanto os midianitas como os amalequitas, como os filhos do Oriente, vêm e saqueiam. A Bíblia nos diz que vinham como gafanhotos sobre Israel. Israel estava vivendo um período de opressão, um período difícil, um período caótico. A Bíblia nos informa que Israel não tinha mais nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Tudo que semeava sucumbia diante dos midianitas, diante dos amalequitas. E quando olhamos e meditamos nesses acontecimentos com Israel, nós encontramos que quando tudo estava de uma situação aos olhos humanos perdida, não havia mais saída, o povo começou a clamar. O povo começou a orar, o povo começou a buscar a presença de Deus. É bem verdade que muitos esperam as coisas piorarem para clamar. Mas o nosso Deus é um Deus misericordioso, e através de Jeremias também, em 33:3, nos diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Deus, muitas vezes, espera um movimento do homem, como o povo no Egito também começou a clamar, começou a buscar, e clamando a Deus, Deus ouviu o clamor do seu povo. E aqui Deus ouve o clamor, envia aqui um profeta, e o profeta fala ao povo de Deus que Deus era o mesmo Deus que havia tirado Israel do Egito, era o mesmo Deus que tinha cuidado de Israel, era o mesmo Deus que tinha introduzido Israel na sua terra, e agora esse Deus não iria abandonar o povo, esse Deus estaria dando proteção ao povo, estaria cuidando do povo. Mas Israel não ouviu. No verso de número 10 diz assim: mas não desses ouvido à minha voz. Quantas das vezes é esse o problema do povo? Não dar ouvido à voz de Deus. Por que muitos não dão ouvido à voz de Deus? Muitos não dão ouvido à voz de Deus, infelizmente, porque já não sabe mais quando é Deus que está falando. Nós estamos numa época de muitos movimentos, de muitos panela batendo, tambor fazendo barulho, e muitas vezes a pessoa já não tem mais a sensibilidade espiritual de saber quando é a voz de Deus. Outros até ouvem, mas negligenciam a voz de Deus, acreditando que terá o controle, que na sua força, que da sua maneira tudo será resolvido, tudo será solucionado, e não tendo a dependência exclusiva de Deus. Mas o povo clama e Deus agora envia um anjo, e esse anjo está falando agora com Gideão. E ele encontra Gideão, que a Bíblia nos diz que estava malhando trigo no lagar. Sobre essa situação, sobre esse acontecimento, que nós gostaríamos de fazer uma reflexão naquilo que o Senhor colocou em nosso coração.
Todos estavam amedrontados, todos estavam com medos, todos estavam afugentados. A opressão era a opressão era tamanha. Todos fizeram buracos, né? Nos montes e fizeram cavernas para se esconder. Se escondiam dos midianitas. Estavam em desespero. Mas havia um aqui que estava trabalhando. Mesmo não sendo no local habitual e correto para uma determinada situação, porque ele estava malhando trigo no lagar. Lagar, onde ele deveria ser o trabalho com as uvas, ele estava malhando trigo. E ele estava malhando trigo no lagar porque no lugar habitual não seria possível trabalhar. No lugar habitual, certamente seria saqueado tudo aquilo que estaria produzindo. No lugar habitual seria notório, seria de fácil localização. E não tendo um local propício, ele não parou de trabalhar. Não tendo um local ideal, ele não parou de trabalhar. Enquanto muitos estavam escondidos, ele continuava trabalhando em meio à calamidade. Estava trabalhando em meio às dificuldades. O que nós gostaríamos de deixar para a vossa reflexão nesse momento, querido irmão, querido ouvinte. Talvez você não tenha condições de continuar servindo a Deus nos locais de costume. Talvez você não tenha condições de continuar trabalhando para a alimentação, que Gideão estava trabalhando para a alimentação, e essa alimentação não era só para ele estava trabalhando para alimentar a outros também. Nós, pastores, nós do Ministério da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, estamos habituados aos templos também. Estamos habituados a estar pregando, levando a palavra, levando o alimento nos templos, onde se concentra o maior número de pessoas. Mas agora nós não vamos parar de malhar trigo em meio a esta opressão, a esta pandemia, em meio a essa dificuldade que se apresenta. Nós temos que continuar malhando trigo no lagar, mesmo que seja no lagar. Temos que continuar malhando trigo, temos que continuar trabalhando, temos que continuar dando alimento, temos que continuar levando a palavra de Deus, e é o momento mais propício de levar a palavra, de falar do amor de Deus, é quando os sinais de São Mateus 24, os sinais estão se manifestando acerca da vinda de Jesus. Então este é o melhor momento de dizer que Jesus está voltando. Este é o melhor momento de dizer que não vamos parar, que não vamos afrouxar, que não vamos recuar, e vamos continuar dando alimento, vamos continuar nos alimentando. E que é este alimento que nos chama a atenção? Malhando trigo no lagar. Nós precisamos continuar orando. Nós precisamos continuar jejuando. Nós precisamos continuar lendo e meditando a palavra de Deus. Nós precisamos continuar malhando trigo, ainda que não seja no local apropriado ou costumeiro, mas vamos malhar trigo no lagar. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar levando a palavra, vamos continuar pregando, vamos continuar orando, vamos continuar meditando na palavra de Deus, para estarmos preparados para este grande dia que está por vir. Alguns têm estado em pânico, desespero e tristeza. Não queremos também nos alegrar com a pandemia, mas me alegro por saber que Jesus está voltando.
Me alegro por saber que os sinais estão se cumprindo. Me alegro em saber que todos aqueles que falavam contrário estavam errados e que mais uma vez aquilo que pregávamos, aquilo que pregamos, as escrituras estão corretas. Jesus está voltando. O mundo está desesperado, o mundo está em pânico, mas a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela continua malhando trigo no lagar. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Malhando trigo no lagar. Continue malhando trigo no lagar. Continue, aleluia, jejuando, orando, consagrando, lendo, meditando. Agora, mais do que nunca, você que dizia assim, eu não tenho tempo. Agora você tem tempo. Agora você tem todo o tempo do mundo. Agora você tem a grande oportunidade. Essa é a grande oportunidade. Deus está te proporcionando esta grande oportunidade. Continue malhando trigo no lagar. Varão valoroso, o Senhor é contigo. Mas a dúvida que veio em Gideão, mas se o Senhor é conosco, por que não sobreveio todo este mal? Há alguns, primeiro, pensa que porque você é cristão, aceitou a Jesus como Salvador, não pode enfrentar lutas, não pode enfrentar dificuldades. O Senhor Jesus, ele é enfático na sua palavra, quando diz que no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, o Senhor venceu o mundo. O Senhor, ele nunca nos enganou. Ele diz, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor a livra de todas. O mesmo sol que brilha para o ímpio, brilha para o cristão também. Se tiver uma tempestade para o ímpio, vai ter para o cristão também. Agora, de que forma você que serve a Deus, você que está malhando o trigo no lagar, de que forma que você vai enfrentar as mesmas adversidades que o não cristão enfrenta? De que forma que você vai enfrentar? Qual a maneira, qual a sua postura? Este é o momento, então vereis a diferença do justo e do ímpio. Então vereis a diferença de quem serve e de quem não serve ao Senhor. Não entre em pânico, não entre em desespero. Você sabe o que está acontecendo, Jesus está voltando. Não entre em pânico, não entre em desespero. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Não entre em pânico, não entre em desespero. Não, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, mas nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Não entre em pânico, não entre em desespero. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Não entre em pânico, não entre em desespero. Você conhece o Senhor, você conhece a tua palavra. Mas Gideão tinha agora um chamado de Deus para vencer aquela situação, um chamado de Deus para colocar fim nos midianitas. E Gideão tem ali 32.000 soldados. Gideão, depois que faz ali e pede os sinais para Deus, e Deus dá os sinais para ele, que seria com ele, Gideão tem 32.000 soldados. Talvez Gideão tenha ficado muito contente de saber que Deus era com ele, que teria 32.000 soldados para essa batalha. Mas Deus fala que Gideão dissesse uma palavra. Diga só uma palavra para prepararmos esse exército para esta batalha, para este momento que estamos enfrentando. Só uma. Qual? Diga aos covardes, voltem. Diga para os covardes voltarem. Para a surpresa de Gideão, uma palavra teve um impacto tão grande. Os covardes voltam. Pelo que 22.000 soldados voltaram. 22.000 soldados voltaram. Uma palavra. Há muitos cristãos que têm ouvido uma palavra. Infelizmente, não a palavra de Deus, mas a palavra da televisão, a palavra do jornalismo, a palavra de pessoas colocando medo, amedrontando, e muitos estão voltando. Muitos não têm se colocado como soldados para batalhar, para guerrear, para enfrentar essa situação. E muitos têm desistido. Os covardes voltem. Mais na frente,
Agora Gideão, com 10 mil, talvez tenha pensado, não tenho 32 mil, mas com 10 mil, vamos tentar, vamos ver o que vai dar. Mas Deus pede para que ele também colocasse em prova aqueles 10 mil. Eles deveriam beber água, como se bebe um cão, né? Bebendo com a mão, mas com a outra embanhado com a espada, para que não fosse surpreendido. Mas muitos deles abaixaram e com as duas mãos beberam água, se colocando numa eventual guerra à mercê do seu adversário. Deus falou, isso daí também não serve. Pelo que sobraram 300. Gideão agora fica com 300. E alguém pode imaginar a confiança de Gideão em Deus que estaria com ele. Glória a Deus. Mas outros podem imaginar, mas o que é 300 para aquele enxame de exército que estava por vir? Meu irmão, minha irmã, eu não sei como você está avaliando esta situação. Não sei como você está avaliando esta pandemia. Alguns têm avaliado e colocado um monstro, um gigante, como aqueles 22, ou melhor, aqueles 12 espias que entraram na terra prometida. 10 voltaram tristes, com notícia ruim. 10 voltaram desanimando a todos, e desanimou 2 milhões de pessoas. 10 pessoas conseguiram desanimar